Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, atividade 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação, e depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Pessoal, então é o seguinte, ó, permutação é 1, arranjo 2, combinação 3. O que é cada uma delas? Permutação é quando a gente está trocando de lugares, tá bom? Por exemplo, uma fila tem 10 pessoas. Uma fila de 10 pessoas com 10 pessoas e eu quero organizar elas de forma diferente ali dentro. Eu vou pegar a pessoa que está na última posição e colocar na segunda posição, eu vou trocar só o pessoal ali dentro, tá bom? Então isso é permutação. E não sobra elementos. Então eu tenho uma fila de 10 pessoas com 10 pessoas, não sobrou ninguém. Isso é permutação. Quando sobra alguém, aí a gente pode ter um arranjo ou uma combinação. Então, se não sobra ninguém, provavelmente é permutação, e se sobra alguém, pode ser arranjo ou combinação. Se sobra alguém, eu tenho que fazer outra pergunta. A ordem importa? Se a ordem importar, é um arranjo. Se não importar, é combinação. Eu explico melhor durante o exercício, tá bom? Ó, a primeira frase que a gente tem, a primeira afirmação é: eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Bom, aqui a gente já sabe que não é permutação, porque eu vou escolher duas pessoas, que é o presidente e o vice, entre 10. Então sobram 8, então não é permutação. Nesse caso, a ordem importa? Bom, importa, porque uma coisa é ser presidente, outra coisa é ser o vice-presidente. Então, já que a ordem importa, a gente tem um arranjo para a primeira, tá bom? Então, 2. A próxima é o seguinte: escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Bom, não é permutação. Por que não é permutação? Porque eu vou escolher 2 entre 30, vão sobrar 28 que não serão escolhidos. Só que nesse caso, diferente do anterior, a ordem não importa, porque a gente vai escolher 2 e os 2 vão fazer a mesma coisa, os 2 vão representar a empresa, não vai ser um representante, o outro vice-representante. Já que os 2 exercerão a mesma função, vamos dizer assim, a ordem não importa, então a gente tem uma combinação, ok? Terceira, formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Bom, não é permutação novamente, certo? Por que não é permutação? Porque eu vou formar senhas com 6 dígitos, mas eu tenho mais de 6 algarismos para poder organizar esses dígitos, tá bom? Então está sobrando elementos. Agora, a ordem importa ou não importa? Bom, é senha. A ordem importa, ok? Você concorda que a senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1? Porque a senha importa, a ordem importa, tá bom? Então, arranjo. Quarta. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, isso daqui é uma permutação, porque está dizendo que a gente só vai mudar a ordem desses dígitos para montar os números, tá bom? Por exemplo, primeiro eu coloco 6 na casa dos milhares, ou depois na das dezenas. Eu vou usar esses mesmos números, esses mesmos algarismos, para formar números diferentes, tá bom? Mas no caso, eu tenho 6 espaços, né? Tenho 6 opções para formar um número de 6 dígitos, ok? Então, permutação. Quinta, organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Bom, eu vou organizar os 6 livros na prateleira, é permutação, certo? Não disse que eu tenho 10 livros para colocar 6 na prateleira, não está sobrando nada. Eu vou pegar os 6 e organizar na prateleira. Permutação. Próximo, sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Bom, não é permutação, porque eu vou sortear 3 num grupo com 20. E a ordem importa? A ordem não importa, porque não especificou nada, né? Eu só vou sortear 3 pessoas num grupo de 20.
Não é que uma pessoa vai receber um prêmio, depois a segunda um prêmio um pouco melhor, um pouco pior, depois a terceira um pouco mais pior. Ficou errado, né? Um pouco mais pior, acho que tá errado. Mas deu para entender? Eu só vou sortear 3 pessoas. Então, nesse caso, a ordem não importa. Então, a gente tem uma combinação. Pessoal, esse exercício, ele é bem bacana porque a gente testa várias situações, né? A gente classifica elas em permutação, arranjo ou combinação. A gente não faz conta, mas a gente tem que entender a situação e saber classificá-la. Mas conforme a gente vai fazendo exercícios específicos com combinação, arranjo, permutação, a gente vai fixando melhor, tá bom? Se depois a gente fazer alguns exercícios sobre cada um deles separadamente, a gente voltar a fazer esse exercício aqui, vai ficar muito mais fácil, tá? Essa ideia de classificar. Então, vamos para a atividade 3 e a gente termina a atividade 2 aqui. Espero ter ajudado, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.